Fala galera mais linda do universo, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sessão de Leia o Livro e hoje a gente vai aprender a correr com o texto de Hebreus 12, 1 e 2, um texto apaixonante que eu gosto muito. Então vamos só orar para a gente começar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque nós estamos aqui juntos e obrigado por esse texto maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Que nós possamos, de fato, aprender a correr com perseverança e para que a gente possa completar a carreira da nossa fé que está proposta e até que o Senhor volte e nós possamos ter a nossa coroa de glória guardada em Ti. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Beleza, galera? Então vamos ler o texto junto aqui e ver o que a gente pode extrair de verdade bíblica e também de princípio para ler as escrituras aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, eu vou já separar uma sentença aqui, ó. Livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu separei esses dois aqui em vermelho porque eu acho que o texto, ele naturalmente poderia dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Isso porque no capítulo 11 ele está falando da carreira da fé, dos heróis da fé. Então, o texto naturalmente se constrói assim. E aí o texto segue: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Beleza, texto separado em sentenças. Essas duas sentenças aqui são a base fundamental do texto, né? O objetivo do texto é ensinar a gente a correr, falar que nós devemos seguir o exemplo dos heróis da fé que correram. Então, portanto, devido aos seus exemplos, corram também a carreira que nos está proposta. E esses dois aqui em verde nos ensinam a como correr, enquanto esse aqui nos ajuda a entender o porquê a gente deve olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Beleza? Então, vamos lá, ponto a ponto do texto. Portanto, veja, sempre que tiver um portanto, você tem que lembrar que ele está falando de um contexto. O contexto aqui é o capítulo 11 dos heróis da fé, que fizeram tantas coisas e alcançaram tão grandes coisas para Deus. Beleza, ele diz que nós, visto que nós temos esses heróis da fé, essas testemunhas que testemunham a nossa batalha, a gente deve também correr. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu olho para esse texto me inspira, tenha seus heróis. Os heróis da galera de Hebreus 12 eram Moisés, Davi e tantos outros heróis do Antigo Testamento. Mas quais são os seus heróis? Você pode falar que é o seu pai, seu pastor, um grande pregador que você conhece, seu líder. Tenha pessoas que você olha e fala assim: cara, eu tenho que fazer também, porque olha o exemplo desse cara, e esse cara ele tá me observando, eu quero ser igual ele, eu tenho meus heróis, eu tenho gente a me rodear. Esteja rodeado de gente que te inspira. Essa é a primeira coisa que o texto me ensina. E aí ele me diz para correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí ele ensina uma coisa que ensina a gente a correr. Como ele nos ensina a correr? Ele diz aqui, nessa parte, que a gente deve ter duas atitudes: livrar-se de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E perceba, tem um propósito para livrar-se de todo o peso e do pecado. Então a pergunta que deve se fazer quando a gente vai ver se a gente deve ou não fazer alguma coisa, não é isso é pecado? Não é essa a pergunta. Mas a pergunta que a gente deve fazer é: isso me ajuda a correr?
essa é a pergunta. Isso me ajuda a correr? Esse tipo de série que eu assisto me ajuda a correr? Esse tipo de rotina que eu tenho me ajuda a correr? Esse horário de dormir me ajuda a correr? Esse tipo de companhia me ajuda a correr a corrida da fé? Ele me faz mais paciente, puro, benigno, misericordioso, mais semelhante com Cristo? Então a pergunta do crente não é isso é pecado. A pergunta do crente é isso me ajuda a correr? Essa é a pergunta que a gente deve estar sempre fazendo. Então, certamente, deixe todo o pecado. Mas também deixe todo o peso. A grande pergunta é por quê? Porque eu tenho uma corrida e isso me atrapalha. Eu tenho um objetivo e pecado e peso me atrapalham de alcançar o meu objetivo. Eu não deixo porque é apenas uma ordenança que eu tenho que fazer por uma pura obrigação, mas porque eu quero alcançar o meu alvo, eu quero vencer a corrida e eu vou deixar tudo que me atrapalhar de alcançar esse alvo e deixar a corrida. E aí você pode começar a pensar, cara, mas é muita coisa para deixar, é para deixar até coisa que não é pecado, é isso aí, é para deixar até coisa que não é pecado, você poderia fazer, mas como te atrapalha de vencer a corrida, você deixa. E aí eu acho legal que o texto continua argumentando, te ajudando a cumprir a ordenança que ele pede de você. Como ele faz isso? Olhando para Jesus. Então, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Veja só como o texto argumenta. Quando você for ter que deixar tantas coisas que às vezes são boas para você, ter que mudar a sua rotina, lembre-se que você tem que fazer isso olhando para Jesus. Por quê? Porque Jesus, em troca de uma alegria profunda, suportou a cruz e não fez caso da vergonha. Jesus, ele tinha uma alegria, um alvo, um objetivo tão grande que fez com que ele pudesse suportar a cruz e desprezar a vergonha para que ele pudesse alcançar esse alvo. Então, o texto fala assim, você vai deixar o pecado, você vai deixar o peso, mas para que você lembre que isso é possível, lembre que Jesus fez isso em troca. Sim, meus irmãos, a vida cristã é deixar, é perder, mas não é perder em última instância, porque a gente sempre ganha. A vida cristã é ganho, Cristo é ganho, nós ganhamos a presença, a alegria na presença dele e a vida eterna com ele, que começa aqui e agora. Então a vida cristã é ganho, é transformação de mente, é crescimento e é frutificar para a eternidade, enquanto que as coisas do pecado e do peso são desse tempo, dessa era e vão acabar. Então, galera, para a gente correr essa alegre corrida que nós temos para correr esse propósito que nós temos na vida, esse texto deixa algumas ideias, alguns conselhos para a gente muito preciosos, e eu destaquei 3 deles, há outros aqui, mas 3 que eu acho muito bacana é: tenha seus heróis. Tenha gente que está ao seu redor para que você possa olhar e ter como exemplo. A segunda coisa é deixar as coisas que te atrapalham. E como você faz para deixar? Você pergunta, isso me ajuda a correr? A pergunta não é, isso é pecado. A pergunta é, isso me ajuda a correr? Porque inclusive o pecado você deixa porque te atrapalha no seu desejo de alcançar a sua vitória, da sua corrida. E como é que eu faço para conseguir ter disposição para abrir mão de tanta coisa? Eu olho para Jesus, porque Jesus, em troca de uma alegria imensa, suportou algo insuportável, a cruz. Então, ao olhar para ele, para essa alegria, que é a alegria que está na presença dele e em conhecê-lo e ser transformado à sua semelhança, eu também consigo deixar o pecado e deixar todo o peso e então correr a corrida que me está proposta e vencer e terminar a vida falando como Paulo falou: combati o bom combate, completei a corrida
guardei a fé. É isso aí, galera. Olha o contexto, faça as ligações, veja como o texto argumenta, separe em sentenças, como a gente tem visto, e extraia significado para que você possa ser feito à semelhança de Jesus e correr a sua corrida.